A história do Banco do Brasil. Todos nós conhecemos o Banco do Brasil, mas poucos conhecem a antiga história de criação desse banco que todo brasileiro já teve uma conta. Então, se você quer saber mais sobre a história do Banco do Brasil, continue assistindo esse vídeo. O Banco do Brasil surgiu há muito tempo atrás, em 12 de outubro de 1808, e foi fundado pelo príncipe regente Dom João, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Assim foi se denominado de Banco do Brasil, Banco Nacional ou até Banco Público. Seu objetivo de criação foi constituído pela motivação de que em ações, os cômputos estagnados em gêneros comerciais, além de evidenciar a indústria nacional brasileira e auxiliar a captura de recursos para fazer o financiamento de atividades industriais do Estado. Criação ligada aos ideais do Estado. A ideia de criação do Banco do Brasil foi diretamente ligada ao Estado, que já estava envolvido em Portugal antes mesmo da chegada da corte no Brasil. Domingos Vandelli, italiano que viveu no século XVIII, era um dos defensores da proposta de fundar um banco que tinha o propósito de receber depósitos públicos, vindos da Casa das Moedas e dos Diamantes. Dessa forma, já poderíamos antecipar ao governo os rendimentos que viriam. Além de Domingos, Rodrigo de Souza Coutinho foi outro aprovador da ideia de um Banco Nacional Brasileiro. Em 1797, ele já havia pensado em uma criação de um banco real, em Portugal, e isso foi o que serviu de base para a criação do Banco do Brasil. Fora isso, nesse período o Brasil sofria de um problema, que era gerado devido a uma falta de mercado interno, à cobrança de altos impostos para a sociedade, ao esgotamento das minas e ao aumento das negociações mercantis ocorridas devido à abertura dos portos. Esse problema era a escassez de moedas. No meio dos estudantes de história, existe um acordo que afirma que o maior interesse do Estado em fundar o Banco do Brasil fez-se pela sua incapacidade de lidar com os financiamentos e gastos públicos. Ele ficou localizado nos seus primeiros 5 anos de funcionamento em um prédio que ficava entre as ruas 1º de Março e São Pedro, mas foi transferido para uma sede de Erágio Régio, que ficava nessa mesma rua. Assim, o banco permaneceu no mesmo lugar até 1829. Por mais que o Banco do Brasil tenha sido criado em 12 de outubro de 1808, ele só teve o seu funcionamento aberto em 11 de dezembro de 1809. Esse 1 ano de atraso foi devido à legislação que determinava que a venda inicial tinha que ser de no mínimo 100 ações, mas o banco não tinha tanta procura no começo. Então a coroa deu o privilégio para que os próprios membros e funcionários conseguissem essas ações e, eventualmente, conseguissem abrir mais rápido possível. A estrutura do Banco do Brasil era uma junta, que tinha 10 deputados e uma diretoria, além de ter em sua composição 4 acionistas. A junta administrava os fundos, sendo que 4 dos seus membros eram responsáveis por fiscalizar as transações e operações do Banco do Brasil. Já a parte da diretoria era responsável por dispor das observações dos estatutos em aspectos que tinham a ver com escrituras e contabilidades das transações e operações. Por fim, dentro do Banco do Brasil, havia uma assembleia, que era formada por 40 dos maiores capitalistas do país. Eram realizadas reuniões anuais em prol de saberem as operações feitas no banco. Em cada ano de reuniões que a Assembleia realizava, eram elegidos 5 novos deputados para entrarem na junta e 2 diretores, que tinham a oportunidade de serem reeleitos. Os principais e primeiros diretores e deputados foram eleitos pelo príncipe Dom João, que também era o gerente do banco, de acordo com a Portaria 24 de janeiro de 1809. Diversas dificuldades mostraram-se presentes no Banco do Brasil, e em 1812, o príncipe Dom João diz que infelizmente não haviam conseguido chegar nos resultados desejados, e ainda atribuiu esse acontecimento à falta de recursos, e por conta disso fez um pedido de ordem para que a Real Fazenda entrasse com auxílio de acionistas. Essa ação de entrar com os acionistas visava que fosse conquistado mais transações comerciais, assim atraindo novos clientes. Para que fosse possível isso, foi colocado para ele um imposto sobre sedes, lojas e embarcações, e ainda determinou que fosse contratado um juiz particular para a empresa. Essa carga deveria ser realizada por um desembargador da Casa de Suplicação, que fosse proposto pela Junta do Banco do Brasil. Assim, as dificuldades de predições e ordem eram encaminhadas diretamente para o Conselho da Fazenda. Dessa forma, chegamos até a instrução para o lançamento do Banco do Brasil, que foi dado em 1813. Fim das dificuldades.
Algumas, pelo menos. Em 1813, as dificuldades que o Banco do Brasil tinha anteriormente foram aos poucos sendo superadas e deixadas para a história. Isso pois houve um aumento de sua renda e também, ao se tornar um acionista do banco, você conseguiria atrair o agrado de Dom João. Mesmo assim, em 1820, a situação do Banco do Brasil voltou a ser preocupante, principalmente em questões financeiras. Com essa piora, foi feita uma comissão para observar as finanças e resolver as dificuldades. Então, devido a isso, mais um problema foi solucionado, e assim continuou com todos os ocorridos. Isso fez o Banco do Brasil crescer e ser o que é hoje. Sem dúvidas, a história do Banco do Brasil é bastante extensa, e esses foram apenas alguns dos ocorridos que aconteceram em seus primeiros anos de criação. Dessa década para cá, muitas coisas mudaram, mas o intuito de tornar o Banco do Brasil um banco próprio nacional continua e sempre vai continuar o mesmo. Foram mais de 210 anos de história que jamais dariam para ser contadas em apenas um vídeo. Então, se você gostou desse resumo e introdução de como surgiu o Banco do Brasil, deixe seu like e inscreva-se no canal.